Existe um princípio, uma lei espiritual que o mundo moderno insiste em esquecer, em varrer para debaixo do tapete da nossa pressa e do nosso orgulho. Mas esta lei, ela não foi escrita em papel por mãos humanas. Ela foi gravada na própria estrutura da existência por aquele que tudo vê, que tudo sabe, e que no seu tempo, tudo julga. É uma lei que atravessou séculos, que viu reis e impérios nascerem e ruírem, que testemunhou o destino de incontáveis famílias, e ainda assim, permanece invicta, inabalável. E talvez, a sua manifestação mais conhecida, e também a mais temida, seja aquela palavra que ecoa em nossas almas como uma sentença inevitável. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas o que é isso, afinal? É só um provérbio popular, uma frase de efeito que nossos avós repetiam? Um ditado antigo, que perdeu o sentido? Não, é muito mais do que isso. Essa lei é divina, é espiritual e ela é absoluta. Ela não falha, ela não se esquece, ela não pode ser subornada. Na Bíblia, essa verdade fundamental aparece em diversos momentos, tecida nas histórias de diferentes personagens, em diferentes épocas, para diferentes gerações. Os sábios a chamam de muitas formas: a lei da retribuição, a lei do retorno, ou a justiça da medida por medida. O próprio Jesus Cristo, ao ser preso no Getsêmani, proferiu essa verdade eterna. Quando Pedro, no seu ímpeto de proteger o mestre, sacou sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus o repreendeu. E o que ele disse está registrado em Mateus, capítulo 26, versículo 52. Guarda a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Preste muita atenção. Jesus não estava falando apenas sobre armas físicas, sobre lâminas de metal. Ele não estava dando uma lição sobre táticas de guerra ou defesa pessoal. Ele estava revelando um princípio espiritual profundo. A espada aqui representa muito mais. Ela é a intenção do coração. É a ação deliberada. É a palavra venenosa. A fofoca que destrói reputações. A traição que quebra confianças. A injustiça que oprime o fraco. É tudo aquilo que sai do coração de uma pessoa com o intuito de ferir, de prejudicar, de derrubar outra. E essa mesma energia, essa mesma intenção, no tempo determinado por Deus, retornará para aquele que a enviou. Pense nisso. Você já viu isso acontecer? Alguém que construiu sua carreira pisando nos outros e, de repente, sem viessem nada? Alguém que espalhou mentiras e depois se tornou vítima da calúnia? Alguém que traiu a confiança de um amigo e anos depois experimentou a mesma dor da traição? Isso não é coincidência, não é azar, é a colheita. Porque existe um tempo para semear e, inevitavelmente, existe um tempo para colher. E a semente que você planta, boa ou má, determinará o fruto que você vai colher. Muitas vezes, a justiça humana é falha. Vemos pessoas cometendo atrocidades e parecendo sair impunes. Vemos a maldade prosperar, enquanto a bondade parece ser pisoteada. E em nosso coração, surge a dúvida: onde está Deus? Onde está a justiça? Mas é aí que precisamos lembrar: os nossos olhos são limitados. A nossa percepção do tempo é curta. Mas o céu observa cada lágrima, cada ato de maldade feito no escuro, cada palavra sussurrada para destruir alguém. Tudo é registrado. Deus não é um espectador passivo. Ele é o juiz justo, e a sua justiça pode até parecer silenciosa. Pode até parecer demorada para os nossos padrões ansiosos, mas ela nunca, jamais, falha. A Bíblia está repleta de exemplos. Haman, no livro de Esther, construiu uma forca gigantesca para enforcar Mardoqueu, o judeu que ele odiava. Ele planejou tudo nos mínimos detalhes. Ele se vangloriava do seu poder e da sua influência. Mas qual foi o resultado? No final da história, é Haman quem acaba sendo enforcado na mesmíssima forca que ele preparou para outro. A medida que ele usou foi a medida que usaram contra ele. Outro exemplo: Adoni-Bezeque, um rei cananeu mencionado no livro de Juízes. Ele se orgulhava de ter cortado os polegares das mãos e dos pés de 70 reis para Rumilha, Lós, e incapacitá-los. Anos depois, quando ele foi capturado pelos israelitas, o que eles fizeram? Exatamente a mesma coisa. Cortaram seus polegares das mãos e dos pés. E o próprio Adoni-Bezeque reconheceu a justiça divina, dizendo: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Ele entendeu. A colheita chegou. Essa lei não é para nos causar medo, mas para nos trazer sabedoria e responsabilidade. Ela nos convida a examinar o nosso próprio coração. Qual tem sido a nossa espada? Temos usado nossas palavras para construir ou para destruir? Nossas ações para levantar ou para derrubar? Nossa influência para abençoar ou para amaldiçoar? Cada escolha, cada atitude é uma semente. E essa semente vai gerar um fruto correspondente. Se você semeia discórdia,
colherá solidão. Se semeia engano, colherá desconfiança. Se semeia idio, colherá. Mas a boa notícia, a maravilhosa notícia, é que essa lei também funciona para o bem. Ela é perfeitamente justa. Se você semeia amor, colherá amor. Se semeia perdão, receberá perdão. Se semeia generosidade, colherá abundância. Se semeia paz, encontrará paz. Jesus também disse: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida, com que medirdes também vos medirão de novo. A mesma lei, o mesmo princípio, mas aplicado para a bênção. A medida que você usa para abençoar os outros é a medida que Deus usará para te abençoar. Talvez hoje você esteja sofrendo uma injustiça. Talvez alguém te feriu profundamente, com palavras ou ações, e parece que essa pessoa está seguindo a vida dela tranquilamente, enquanto você carrega o peso da dor. A tentação de querer se vingar, de querer devolver na mesma moeda, é grande, mas a palavra de Deus nos orienta a não fazer isso. Romanos 12 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Entregar a causa nas mãos de Deus não é sinal de fraqueza, e sinal do feio é confiar que a justiça dele é perfeita, e virá no tempo certo, da maneira certa. A nossa parte é semear o bem, mesmo quando recebemos o mal. É abençoar aqueles que nos amaldiçoam. É perdoar, não porque a outra pessoa merece, mas porque nós merecemos a paz que o perdão traz, não sem ninguém. A justiça silenciosa de Deus está sempre em operação. O universo espiritual tem leis que não podem ser quebradas, e a lei do retorno, da semeadura e da colheita é uma delas. Portanto, vigie suas intenções. Cuide das suas palavras. Analise suas ações. O que você está semeando hoje? Porque inevitavelmente, essa será a sua colheita de amanhã. Escolha semear vida, graça, perdão e amor. Escolha ser um canal de bênçãos, e você verá a boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, ser derramada sobre a sua vida. A justiça de Deus pode ser silenciosa, mas ela nunca falha. Obrigado por assistir. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir. Deixe seu comentário sobre como essa lei já se manifestou na sua vida. Sabe aquela sensação de que o céu está em silêncio? Aquela pergunta que ecoa na mente de tanta gente: onde está a justiça? Por que parece que quem faz o mal sempre se dá bem? A geração moderna olha ao redor e se sente frustrada. Vemos pessoas que ferem, que enganam, que destroem, e elas parecem seguir em frente sem nenhuma consequência. É fácil olhar para isso e pensar que a balança está quebrada, que não existe uma lei maior operando. Mas é exatamente aí que mora o maior engano. A Bíblia, em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, nos dá uma chave para entender isso. Diz assim: porque a sentença contra a má obra não é executada logo. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Entendeu a profundidade disso? A demora não é uma falha no sistema. A demora é parte do sistema. O homem pensa que escapou, simplesmente porque Deus espera. Mas a verdade é que Deus espera para que ninguém escape. Quando Deus silencia, não é porque Ele não viu, é porque Ele está registrando cada palavra, cada ação, cada intenção. Nada passa despercebido. Quando Deus parece demorar, não é porque Ele se esqueceu, é porque Ele está preparando o tempo exato, o momento perfeito, para que a justiça se manifeste. E quando esse momento chega, a lei se cumpre de forma implacável. Aquele que feriu, de alguma forma, será ferido. Aquele que plantou maldade no coração de alguém, colherá amargura em sua própria vida. Aquele que semeou destruição no caminho dos outros, acabará provando do seu próprio veneno. Essa é a justiça que os tolos ignoram, mas que os sábios reverenciam e respeitam. Eles sabem que o céu não brinca. Agora preste muita atenção nisto, porque é um princípio fundamental. Na Bíblia, o retorno nunca vem do mesmo tamanho da semente que foi plantada. Ele vem na mesma essência, mas a colheita é sempre maior. O que uma pessoa lança para o universo não volta como uma pedrinha, volta como uma avalanche. O que ela sussurra no escuro não volta como um eco distante, volta como um trovão que todos podem ouvir. É por isso que a carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, é tão poderosa e direta. Ela diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Preste atenção na palavra tudo. Não é algumas coisas. Não é as coisas que os outros descobriram. É tudo. Cada semente de bondade ou maldade. Cada gesto de amor ou de egoísmo. Cada palavra de construção ou de destruição. Tudo está sendo semeado. Pense na agricultura. Você planta uma única semente de milho
e não colhe um único grão. Você colhe uma espiga inteira, cheia de grãos. O retorno é multiplicado. A lei da semeadura espiritual funciona da mesma forma. Uma pequena semente de fofoca pode gerar uma tempestade de desconfiança e solidão na vida de quem a plantou. Um ato de traição pode retornar como um ciclo de perdas e portas fechadas. Por outro lado, uma semente de generosidade, mesmo que pequena, pode voltar como uma onda de favor e oportunidades inesperadas. Uma palavra de encorajamento pode gerar uma colheita de amizades leais e apoio quando você mais precisar. A lei é neutra. Ela simplesmente multiplica o que você planta. Por isso, a pergunta mais importante não é quando os maus serão punidos. A pergunta é: o que eu estou plantando hoje? Porque a sua colheita de amanhã está sendo definida agora, neste exato momento. O céu registra, o céu devolve, e ele sempre devolve com juros. Então, escolha bem as suas sementes. Plante amor, plante paz, plante justiça. E você verá a fidelidade de Deus se manifestar em sua vida de forma abundante. Sabe, há uma lei universal, uma verdade que ecoa através do tempo e do espaço, e ela diz que tudo, absolutamente tudo, volta. A intenção que você guarda no fundo do coração, o desejo que você nutre em silêncio, aquele pensamento secreto, que ninguém mais conhece o ataque. Disfarçado de conselho, a palavra afiada que você lança na escuridão, a ferida que você causa em silêncio. Tudo isso retorna para você. É um ciclo, um bumerangue cósmico. E é exatamente por isso, meu irmão, minha irmã, que tantas pessoas hoje em dia sentem um peso enorme sobre os ombros. Um fardo que elas simplesmente não conseguem entender de onde veio. Elas se encontram no meio de batalhas que não começaram. Sentem dores profundas, que não sabem explicar. A razão é simples. A vida, em sua sabedoria infinita, nos devolve exatamente o que nós entregamos a ela. E Deus, em sua onisciência, revela aquilo que tentamos esconder nas sombras da nossa alma. O que plantamos, colhemos. Não há como escapar dessa verdade. Isso nos leva ao que eu chamo de o primeiro mistério. A justiça invisível. Essa justiça não se impõe à força. Ela não arromba a porta. Ela se revela, sutilmente, com o tempo. Com os anos, eu comecei a perceber algo profundo sobre a justiça divina. Ela nunca, jamais chega no momento exato em que a gente quer, naquele impulso de vingança ou de impaciência. Mas ela sempre, sempre chega da maneira que mais precisamos. Ela não vem com o objetivo de destruir a pessoa, mas sim para revelar a verdade que estava oculta. O propósito dela não é humilhar, mas sim restaurar o equilíbrio, curar as feridas. Ela não vem para dar um ponto final, mas para colocar cada coisa, cada pessoa, cada situação em seu devido lugar. Pense naquele ditado antigo: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso não é só sobre punição. É muito mais do que isso. É um alerta, um sinal de trânsito divino dizendo: cuidado, caminho errado. É uma correção de rota, um redirecionamento para um caminho melhor. Acima do tudo, é uma oportunidade de ouro para o arrependimento, para a mudança, para a transformação. É o universo dizendo: ei, você pode fazer diferente, você pode ser melhor. Mas o que acontece? O ser humano, em sua teimosia, insiste no erro. Ele repete os mesmos padrões destrutivos, vez após vez. Ele desafia as leis do universo, achando que pode ser mais esperto, que pode enganar o sistema. E então, quando a paciência cósmica se esgota, o céu responde. E a resposta nem sempre é suave. Ela vem na forma das consequências que não podemos mais ignorar. Ela vem como um espelho que nos força a encarar o reflexo de nossas próprias ações. Veja bem, não se trata de um Deus castigador, sentado em um trono, distribuindo sentenças. Trata-se de um princípio de causa e efeito, de energia. A energia que você emana é a energia que você atrai. Se você emana crítica, receberá crítica. Se emana julgamento, será julgado. Se espalha fofoca, se tornará alvo de fofoca. Mas o contrário também é verdade. Se você emana amor, receberá amor. Se oferece compaixão, encontrará compaixão em seu caminho. Se age com integridade, a vida o tratará com integridade. Muitas vezes, as pessoas que nos feriram parecem seguir a vida impunes, prosperando, felizes. E nós olhamos e pensamos: onde está a justiça? Mas a justiça de Deus opera em uma linha do tempo diferente da nossa. Ela é paciente. Ela espera o momento certo para ensinar a lição necessária. A colheita pode não ser imediata, mas ela é certa. A semente do mal pode até crescer e dar flores por um tempo, mas suas raízes são podres e
a árvore inteira desmoronará. Por isso, em vez de se preocupar com a justiça para os outros, concentre-se na sua própria semeadura. O que você está plantando hoje? Suas palavras estão construindo ou destruindo? Suas ações estão espalhando luz ou trevas? Lembre-se, cada pensamento, cada palavra, cada ato é uma semente. E você viverá no jardim que cultivar. Não se canse de fazer o bem, de ser uma força positiva no mundo, mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque Deus está olhando. O universo está registrando, e a sua colheita será abundante, cheia de paz, alegria e bênçãos que você nem imaginava. A verdadeira vitória não é ver o outro cair, mas sim permanecer de pé, com a consciência tranquila e o coração em paz, sabendo que você fez a sua parte. Deixe seu comentário e se inscreva para mais reflexões como esta. Fiquem. Hoje em dia, parece que vivemos em um mundo onde ferir os outros se tornou algo comum. Vivemos numa geração que fere com palavras, com atitudes, com olhares de desprezo. Uma geração que espalha ódio, inveja, que comete injustiças e traições sem pensar duas vezes. A violência, muitas vezes, não é física, mas emocional e espiritual, deixando marcas profundas que ninguém vê. Estamos em uma época estranha, onde as pessoas ferem e acham normal. Elas machucam os outros e acham engraçado. Prejudicam a vida alheia e chamam isso de esperteza, de ser descolado. Parece que a empatia está em falta e o egoísmo reina. Mas quero te dizer uma coisa muito importante. Deus vê tudo, absolutamente tudo. E este vídeo, esta mensagem, esta palavra de hoje, não é para essas pessoas que vivem para ferir. Não, essa mensagem é para você. É para você que talvez tenha sido ferido por alguém. Para você que carrega o peso de palavras duras, de uma traição inesperada, de uma injustiça que doeu na alma. É para você que em silêncio talvez esteja esperando uma resposta do céu. Para você que olha para sua vida, para suas circunstâncias e se pergunta no fundo do coração: onde está Deus em meio a toda essa minha dor? Por que Ele não faz nada? Eu quero que você saiba, com toda a certeza do seu coração, que Ele está aqui, agora, neste exato momento. Ele está falando com você através desta mensagem. Ele está vendo cada lágrima que você derramou, cada noite que você passou em claro, cada vez que seu coração se apertou. E o mais importante, Ele está agindo, mesmo que você não perceba. Mesmo que o silêncio pareça ensurdecedor, a mão de Deus está se movendo a seu favor. Muitas vezes, a gente espera que a resposta de Deus seja um raio caindo do céu, um milagre instantâneo que resolva tudo. Mas na maioria das vezes, o agir de Deus é sutil e é um processo. É a força que você não sabe de onde veio para levantar da cama mais um dia. É aquele amigo que te manda uma mensagem no momento exato. É uma porta que se fecha, te protegendo de algo que você nem imaginava. Deus está trabalhando nos detalhes, te fortalecendo por dentro, te preparando para a vitória. A Bíblia nos diz, lá no Salmo 34, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Ele não te abandona na sua dor. Pelo contrário, é na sua fraqueza que Ele se aproxima ainda mais. A ferida que te causaram, por mais dolorosa que seja, não tem o poder de definir o seu futuro. Deus tem um plano de cura e restauração para você. Pense-me, Rose, vendido pelos próprios irmãos. Ele foi traído, humilhado, esquecido numa prisão. Com certeza, em muitos momentos, ele deve ter se perguntado onde estava Deus. Mas, no tempo certo, Deus o exaltou e usou toda aquela dor para salvar uma nação inteira, o que era para ser o seu fim. Deus transformou em um novo começo. A sua história não é diferente. Essa dor que você sente hoje pode ser a matéria-prima que Deus usará para construir algo lindo na sua vida amanhã. Então, não desista. Não deixe a amargura criar raízes no seu coração. Entregue sua dor, sua frustração e suas perguntas a Deus. Confie que Ele é justo e que Ele não se esqueceu de você. Ele está transformando sua ferida em testemunho, sua lágrima em alegria e sua dor em força. O processo pode ser lento, mas a cura é certa. Continue caminhando, continue acreditando. A resposta está a caminho e a sua vitória já foi decretada no céu. O tempo da virada está mais perto do que você imagina. Crianis, obrigado por assistir. Se esta palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. Deixe seu comentário. Vamos conversar. E claro, se inscreva no canal para mais mensagens de fé e esperança. Fique com Deus e até a próxima.